Bom, hoje nós estamos aqui com a Cris, a Cristiane Ferreira, e ela será a nossa convidada do podcast de hoje. Nós vamos falar sobre a travessia da ansiedade, né, e o renascimento feminino. A Cris teve uma experiência na vida dela nesse sentido e ela vai relatar para a gente um pouco do que ela viveu. E eu espero que toda essa experiência da Cris sirva para você também que está assistindo aqui a enfrentar, se você estiver passando por alguma coisa similar, de repente, né, que possa agregar para você também toda essa experiência que a Cris teve, não tão boa, mas graças a Deus superada, né? Não é? Inclusive, eu posso falar não tão boa, mas hoje você acredita que eu agradeço? É É mesmo, mesmo, Cris? amiga, porque assim, primeiro que honra fazer parte desse podcast que é do Mulher e Alma, que é o nosso projeto tão lindo de autocuidado feminino e autoamor. Mas sim, foram 8 anos de sofrimento, mas hoje eu posso dizer o quanto eu sou grata, o quanto isso tudo me ensinou a ser uma mulher, ser a mulher que eu sou hoje. E Sim, poder ajudar, porque hoje é o nicho do meu trabalho claro, terapêutico também, né? exatamente. Ô, Cris, antes de tudo, quem era você antes disso tudo acontecer na sua vida, né? Antes da ansiedade invadir a sua vida, enfim, conta um pouquinho pra gente. Eu era uma mulher de 28 anos, 29 anos, que tinha um emprego, eu era diretora de uma escola, eu ainda não tinha filho, e recém-casada, e num processo de. Sempre fui muito festeira, né? Sempre fui muito de receber gente em casa, de fazer festa. Você me conheceu numa festa, né? É verdade. E eu não sei se a gente pode ligar, fazer um link com relação a isso. As pessoas me perguntam quando foi o gatilho, por que o gatilho? E Sim, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizado, nem sempre tem um único gatilho, né? Ele pode ter várias origens. Mas a única coisa que eu consigo associar primeiro que eu não entendo se eu teria uma predisposição. Eu não entendo. Até hoje eu não entendo se eu teria uma predisposição para a síndrome do pânico e para a ansiedade. uhum. Mas o que acontece? Eu era recém-casada, fui fazer uma viagem, por sorte não tinha ninguém na minha casa, e alguns bandidos invadiram a minha casa Nossa, e levaram absolutamente tudo, tudo. E o que eles nossa, não levaram, eles jogaram tudo no chão. A minha casa era um sim, mar de coisas. nossa, E eu tinha uma cachorra, uma sheepdog, imensa. E a minha mãe estava cuidando da minha casa e eu estava na praia. Eu ia passar um ano novo, era 31 de dezembro isso. E a minha mãe me ligou, eu crente que era para falar feliz ano novo, né? Cris, sua casa foi invadida e levaram praticamente tudo, inclusive o seu carro. nossa. A única coisa que eu Que perguntei, presente, que hein? presente, que começo de ano, Que né? começo de ano Mas a terrível. minha única preocupação era a minha cachorra. Uhum. Mãe, fizeram alguma coisa com a Missy? Não, a Missy está bem. De Caraguá para cá, para São José, a gente fez acho que em meia hora. Nossa, A nossa sorte é que realmente não tinham feito nada com ela, mas assim, parede cheia de mão, nossa, levaram meu carro, mais para frente eu encontrei meu carro, enfim. Resumo da ópera. Uns 2 meses depois, eu comecei com as crises e de como que pânico. você percebeu que alguma coisa estava fora do lugar aí? Pois é tão louco isso, porque como eu trabalho com isso hoje, né, e sei o que é, e sei o que significa, na época, eu tô com 53, na época eu tinha 28, 29 anos, então a gente não tinha tanta informação Sim, com relação aos sintomas físicos de exato. crise do pânico, de ansiedade, né? Então, foi uma coisa louca. Eu comecei com sintomas de aceleração no coração, sudorese, mal-estar, dor de barriga, dor de cabeça, um aperto aqui, uma pressão no peito, como se fosse arrancar meu coração, e uma sensação de despersonalização. Eu não era eu. Olha, E aí eu comecei a não ter vontade de fazer as coisas, de sair, de ver gente.
E na época eu era diretora de uma escola, Sim. então eu tinha uma responsabilidade muito grande com relação a isso. E, enfim, eu fui buscar todo tipo de ajuda, né, porque os sintomas físicos são muito ruins, e até então eu não tinha quem me ensinasse que era uma respiração correta, como é que eu fazia para autorregular aquilo. Então eu vivi muito tempo até querer buscar ajuda, inclusive. E Sim. eu já trabalhava na educação, eu já trabalhava na área terapêutica, inclusive, mas a gente não tinha tanta informação. Então, até eu descobrir, através de 2 psiquiatras, que aquilo era TAG, transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico, e um quadro depressivo, foi uma luta. Foi uma Hum, luta. Então, imagino eu fui que vivendo aquilo numa situação arrebatadora mesmo, porque é horrível. Só quem sofre mesmo que sabe. é, eu imagino que quando chegou nesse diagnóstico, né, que você teve a certeza do que estava se passando com você, você até chegar a esse diagnóstico, você deve ter passado por um momento muito ruim, né? Muito, Porque eu imagino que não deve ser muito bom, muito né? ruim, muito ruim. E assim, eu logo em seguida eu engravidei. Porque eu tive o pânico, eu tive o transtorno de ansiedade por um período, aí eu engravidei. Por glória de Deus, eu passei uma gravidez muito tranquila, né, eu tinha uma crise ou outra, não precisava tomar remédio. O meu filho nasceu quando ele tinha 4 meses e veio, pode ser uma depressão pós-parto que veio ali, né, Sim, sim. acompanhada, mas aí, Sheila, eu não tive mais vida, eu não tive mais momento de paz, assim, todas as minhas viagens eram cortadas por conta disso. Eu cheguei a sair do avião numa ambulância, porque eu tive uma Nossa, crise terrível dentro do dentro do avião. avião antes de A decolar. máscara, não, a hora que eu cheguei, a máscara caiu para ter oxigênio. Era um Boeing enorme, todo mundo passando e vendo, só eu ali vomitando, passando o maior mico. As minhas Nossa, mãos viravam, a minha boca entortava, tudo isso aqui formigava, e uma pressão aqui no peito. E juro, minha amiga, juro, eu acho que só quem passa isso que vai entender o que eu vou falar agora. Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha uma sensação que se eu fizesse assim, ó, a morte estava aqui. Então é. era uma coisa alucinante. E não era assim, ah, é uma crise de 15 minutos. Não, eu estava de alerta o tempo todo. Tempo O tempo todo. todo, o tempo todo. E ficava na minha cabeça certos lugares que eu ia. Parece que é uma coisa meio que celular, uma memória celular. Por exemplo, o supermercado, até hoje, eu tenho um pouco de paura de supermercado. É Porque eu mesmo? tinha as crises todas em Em supermercado. supermercado. Quantas vezes eu fui no supermercado ou shopping, eu entrava no estabelecimento, tava com o nenê pequeno, pegava o carrinho do Guilherme, colocava o Guilherme, minha mãe me acompanhava, o meu ex-marido, e bora. Não, nem curtia, Não, nem nossa. curtia. Você chegou a comentar comigo em outros momentos, até fora, né, daqui do podcast, que em certos momentos você tinha vontade de morrer, né? Assim, tinha vontade de simplesmente apagar, digamos assim, né? Como que foi viver tudo isso? Essa sensação, como que foi lidar para sair disso, né? Eu falei para você nos bastidores que talvez isso mexesse comigo, de fato essa parte mexe. Quem me conhece, quem for ver esse podcast e é meu amigo há muito tempo, minha família, sabe que eu sempre, desde criança, eu fui festeira, alegre, feliz. Foi um divisor de águas isso na minha vida, porque quando eu comecei a ter as crises e eu não via saída, e hoje eu sei que tem saída, obviamente, trabalho com Sim. isso, ajudo pessoas. Quando eu vi que não parecia não ter saída, e só para você ter uma ideia, eu pedi conta de 4 empregos. Nossa, não 4. conseguia, Não dava não conta. dava conta. E normalmente era de coordenação, era de liderança. Sim, Então o líder precisa estar ali, né? é. Eu me recordo que eu entrava no meu carro para ir embora numa dessas ocasiões, depois de ter ficado tensionado o dia inteiro, eu entrava no carro, pegava na direção, eu esmurrava a direção, chorava assim, porque eu fiquei segurando aquela crise o dia inteiro, né? Sim.
Então, por conta de não entender direito, por conta de não ter perspectiva de melhora, por conta dos sintomas físicos, por conta de entender que eu não conseguia mais. O casamento ficou ruim, Sim. eu tinha um filho pequeno para cuidar, Pequenininho, eu tinha o meu nossa. lado profissional. Na época, hoje eu olho as fotos daquela época, a minha olheira chegava aqui, Nó, né? Sabe, eu tinha o coitada. rosto chupado. Então, assim, eu não via mais sentido na vida. Eu não via mais sentido na vida. Sim, eu Eu não via, imagino. não via mesmo. E várias vezes eu nunca tentei tirar minha vida, nunca, nunca, nunca. Eu jamais. Eu acredito muito na filosofia espírita, né? Eu entendo o que que acontece com as pessoas que tiram a própria vida, mas eu chegava a ajoelhar e pedia a Deus que me tirasse dessa vida, que me levasse, porque eu não estava aguentando mais, eu não estava suportando isso, né? Imagino. O que doía mais, amiga? O que era mais insuportável? Os sintomas físicos, o medo de morrer, o julgamento das pessoas, né? Solidão emocional, enfim, é uma inundação de sentimentos, né? É uma inundação de sentimento, é tudo junto e misturado, né? Porque eu me sentia solitária o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu não queria ninguém perto de mim. Quando eu tinha crise, eu preferia ficar sozinha, eu não queria ter pessoas do meu lado. O fato das pessoas não acreditarem, o meu próprio ex-marido não acreditava, o meu pai não acreditava. Meu pai achava que era É. frescura, várias pessoas, né? O E que o é mais pior, difícil é isso, né? claro, porque é a pessoa que mais te conhece, né? Sim, Mas o pior é você associar uma coisa, por exemplo, mas você é tão bonita, mas você tem um emprego tão lindo, mas você tem uma casa tão é, maravilhosa, mas você tem o carro do ano. é. Como que pode associar uma coisa que é uma doença, né, que é um transtorno mental, para uma condição? Qualquer um de nós tá arriscado a ter isso, né? Sim, Qualquer um de claro, nós. é. E a Organização Mundial da Saúde já dizia que no século XXI muitas pessoas iam morrer por conta de transtornos mentais, né? Mas é isso, a dor da solidão, a dor da não crença das pessoas, mas principalmente, amiga, os sintomas físicos. Eu não consigo descrever para você, eu não consigo mensurar o que é ter as crises físicas. Não, não dá, é só realmente quem viveu, quem Só vive. quem vive, né? Eu nunca tive, nunca passei por isso, mas fica até difícil imaginar mesmo, né? Como seria essa É sensação? horrível. É, embora eu já tive vontade Nossa. de, com as minhas dores também, em algum momento eu falava, meu Deus, me leva. Mas não era no mesmo nível, né? Mas você que passou por esse processo também, né, dessa dor, do sentimento de não estar fazendo sentido mais, eu quero ir embora, porque o seu era uma dor Era uma dor física que mesmo, né? também é uma das piores dores do mundo. Eu Sim. não tinha essa dor, mas eu tinha a sensação física de alguém estar arrancando a minha alma. É. É porque o seu tá mais no emocional e no mental, né? O meu era no corpo físico, né? Exato. E aí, assim, às vezes que a mão entorta, formiga, a boca vira, tudo formiga, você hiperventila, falta oxigênio no teu cérebro, e mesmo você sabendo que você tem que fazer uma respiração adequada, não dá, É. não dá, é desesperador. Mas assim, ao longo do prazo você vai aprendendo, né, técnicas, enfim, e eu fui aprendendo 8 anos depois que tinha jeito. E mesmo você mencionou agora há pouco, né, que as pessoas não acreditavam, que você falavam que era frescura, você é tão bonita e não sei o quê. Eh, como era conviver com com esse olhar das pessoas, né? Como que você conseguiu superar isso, né? Na verdade, sabe que eu nunca parei para pensar nisso. Hoje, fazendo uma retrospectiva, o pedaço da atenção é porque você não quer decepcionar ninguém. Eu tinha acabado de ser contratada numa escola. Poxa, como é que você fala que você tem síndrome do pânico? Você tem que aguentar. É. Quantas e quantas vezes eu entrei no banheiro para chorar e para ter crise? Nossa. Quantas e Além de quantas tudo, ainda vezes? tinha que sofrer calada, né? Sozinha.
Exato, porque eu também sofria essa discriminação. Então, muitas das vezes, né, eu tive que segurar a onda e ir para banheiro chorar e aí ter crise no chão lá, me entortando toda. Jesus. É, não foi nada fácil não, mas vamos lá, né? Falei, tem que passar por isso, de vomitar, mas assim, saía e ia passando mal trabalhar. Quantas vezes reuniões eu estava tendo crise e eu tinha que segurar aquela crise no meio de uma. Imagina essa mesa aqui cheia de gente e eu tendo uma crise. Jesus, você foi muito forte, Cris. Hoje eu olho para trás e eu É, tiro o chapéu para mim, viu? porque de alguma forma você ainda tentou o máximo se conter, se controlar, né, para tentar viver uma vida Sim, normal, minimamente né, normal. minimamente normal, exatamente, né. E você quando você se olhava no espelho, né, ou quando você estava com você mesma, que você não se reconhecia, você olhava para si e falava: "Meu Deus, cadê aquela Cristiane festeira, ela tá Vaidosa. vaidosa", e até hoje, né, Cris, eh, que ela tá aqui dentro em algum lugar, mas eu preciso resgatá-la. E como foi esse processo para você de resgate dessa Cristiane? Então, como a gente está brincando aqui, sempre vaidosa, na época nem loira eu era, né? Mulher não envelhece, É enloirece, né? verdade. Mas eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu sempre cuidei muito de mim. E nessa época, teve um momento, claro que não foram os 8 anos consecutivos, mas teve um momento, teve uma fase em que eu não cuidei de mim. Eu não, eu não, eu não tinha vontade, eu não tinha tesão de cuidar de mim, eu não tinha vontade nem de tomar banho. Nossa. Eu tinha que tomar banho porque eu tinha que tomar banho, Sim, sim. mas tinha dia que eu não queria nem tomar banho, tinha dia que eu não queria sair da cama, né? Porque eu sabia que eu ia enfrentar. E então não tem atividade física, não tem cuidar de cabelo, como eu te falei, a olheira chegava aqui, arcada, muito magra, e aí você perde completamente o sentido da vida, de viver, de ver gente, de sair e de inclusive da libido, né? É. Isso. Qual foi o pior sintoma físico que você, se é que dá pra gente falar que teve um pior, né? Olha, todos eles não são agradáveis, tá? Sim. Mas um dos piores é o batimento cardíaco muito acelerado e a pressão no peito. Pensa na mão do Hulk te empurrando aqui, ó. Era a sensação que eu tinha, sabe? Era uma, Nossa. parecia que ia afundar meu peito. E aquela, vai faltar, eu vou morrer, vou morrer. Essa é uma das piores sensações. Mas, como a gente sabe que o nosso intestino é o segundo cérebro, e eu sempre tive um intestino que não colaborava muito, eu também tive muitos prejuízos nele, tanto que eu adquiri o intestino irritável por conta dessas questões, né? Desse período. É. Então, mexia demais com o intestino também. Todos os sintomas são desagradáveis, todos. Dor de cabeça, sudorese, o mal-estar, a pressão no peito, o formigamento, a Nossa. mão formigando, a boca formigando. Imagina, você está tendo uma crise, sua boca virar, você acha que É. você está tendo um AVC, Então era uma sensação de morte o tempo todo. E não eram crises assim, duram 15 minutos. Não era, Sheila, era sempre um estado de alerta. Eu passava momentos de minutos bem. O resto do dia era essa situação desconfortável. E teve algum momento que você achou que isso nunca ia passar? Tinha, tanto que eu pedi para morrer, né? Exemplo, eu ainda me esforcei muito. Íamos a um bar, chegava no bar, sabe a sensação de você olhar para todo mundo, nossa, que casal legal, tá conversando, olha os amigos comemorando, olha todo mundo feliz, olha até o garçom tá feliz. E você tá ali, ó, ai, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, vamos embora. Então, assim, eram meia hora no bar. Então eu evitava de sair. Porque Sim, além de eu cortar o meu prazer, eu cortava o prazer de quem estava comigo, sim, né? sim. Então foi muito difícil. Eu acho que o Guilherme, meu filho, ele foi a mola mestra, assim, para falar, não desista não, você tem um filho para cuidar. Esse período durou 8 anos. 8 anos. Meu Entre altos e Deus. baixos, Sim, momentos sim. mais, momentos Menos. menos.
Mais 8 8 anos. anos. E criando uma criança, né, que era bebezinha até os 18 anos, Exatamente, que exatamente. por um lado foi assim, como você disse, foi a mola mestre que te impulsionou Me e te impulsionou. deu força para Exato. sair disso, né? E só retomando um pouquinho, aparentemente pode parecer uma ironia e, né, que fala doida, mas hoje eu agradeço, porque hoje, tanto no consultório quanto na escola que eu trabalho, eu tenho muitas demandas. Sim, E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito que eu fui cuidada. E eu falei para ele, olha Deus, se um dia eu sair dessa, eu prometo que eu vou ajudar as pessoas, não só no consultório. E Deus, né, tão providencial, sim. mandou uma enxurrada. Então eu estava na fila do açougue, estava na fila do correio, onde eu estivesse. Aparecia, É mesmo. aparecia. Até hoje aparece. Pessoas que nunca me viram e vêm e traz aquela enxurrada de sofrimento, de transtorno de ansiedade. E aí eu coloquei um propósito, né? Vou ajudar porque eu passei por isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais tratamento, a gente tem mais informação, a Sim, gente tem mais técnicas de respiração e hoje está mais tranquilo, né? Mas ainda assim eu vejo muita gente sofrendo por por isso, isso. né? É, não deve ter sido fácil mesmo, esses 8 anos aí, né? Mas e aí? Quando foi esse ponto da virada, né? Que você disse que bateu na mesa e falou: chega, não quero mais isso pra Isso. mim. Adoro essa parte da minha vida, porque realmente foi assim, ó, virou a chavinha, ligou. Um belo dia tinha lá na minha casa uma mesa de vidro e eu estava tendo uma crise. E eu estava mal, e aí eu peguei umas fotos, eu fui ver e falei, gente, essa não sou eu, essa não sou eu, essa não sou eu. Meu filho estava na escola e eu tive um start assim. E aí eu bati na mesa de vidro, mas bem forte, que eu não sei nem como eu não quebrei. E eu falava: chega, chega, não quero mais isso para mim. Eu não quero, eu determino. Hoje é o último dia, acabou. Eu não saía de casa sem um remédio ansiolítico na minha bolsa, sem o SOS, né? Porque tinha o ansiolítico normal do tratamento, do profilático, e tinha o SOS. Eu Uhum. tinha desespero de sair sem esse remédio. E a partir de hoje, chega, eu determino, eu não quero mais. Sim, porque até então, esses 8 anos, você estava sob tratamento, Tratamento. mas mesmo assim ainda continuava Tinha tendo. diminuído, né, as crises, eu estava Sim, sabendo contornar um pouco mais, mas às vezes vinha de tal forma, que Che, era que incontrolável. era desesperador. Nossa, Era desesperador. Então, naquele dia, mas eu me recordo como se fosse ontem. Eu me recordo da minha sala, da parede azul atrás de mim, e eu batendo naquela mesa. E eu falei, chega, não, não, para mim deu. Deu por hoje, né? E aí eu acho que Deus fez um milagre em mim. Porque no dia seguinte eu não tive crise, no outro dia eu não tive crise, as crises foram diminuindo, eu fui aprendendo a lidar melhor com elas. Passado um tempinho eu já tirei o remédio SOS da bolsa, fui desmamando, olha, segundo o psiquiatra foi me ajudando, sim. fui desmamando o ansiolítico, fui retomando, fui olhando para mim, aí entra a parte do autocuidado, fui olhando para mim, fui vendo que fazia sentido de novo. Resolvi ficar loira. Ah, foi daí que você E resolveu? aí foi o processo de ressignificação da minha vida e de mudança. Olha só que interessante, né? Foi a primeira vez que você escolheu você nesses 8 anos, né? Exato, exato. Que interessante. E que bom que você teve esse despertar, É, né? Tipo, não quero mais. E começou a foi um trabalhar, despertar mesmo. né? É isso mesmo. Como foi reconstruir a sua autoestima depois de tantos anos quebrada, né? Miga, foi maravilhoso, né? Porque assim, autoestima é quanto eu me amo, né? Quanto eu me valorizo. E assim, independente do cabelo loiro, enfim, eu comecei a olhar para mim de novo. Eu comecei a perceber que eu tinha que renascer dessa cinza, né? Sim. E que teria um filho para cuidar, eu teria um casamento para dar conta, eu teria uma profissão para honrar. E aí eu fui retomando. Não parei a terapia na época, ainda fiquei com a medicação por um tempo, mas é uma sensação,
E como eu gosto muito de fazer essa metáfora de casulo de borboleta, eu saindo do casulo e batendo essa asa. Então, claro que isso não foi assim. Bati na mesa, tirou, não teve mais nada, 2 dias depois já estava toda linda, maravilhosa. Não, 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 não. Foi um processo de reconstrução de novo. Até porque eu tinha medo de ter medo. Sim. Eu tinha medo de tentar, de repente, lutar tanto com isso, mas entrar E numa crise. ainda entrar, né, não tá esperando e de Exato. repente E de fato, ela vinha mais sutil de vez em quando, mas ela vinha. Mas eu já sabia como andar, meu corpo já dava sinal, já sabia o que fazer, então assim, o coraçãozinho já começava, aquele mal-estar, aquela coisa. Então vamos fazer uma você respiração. já Já saía do meio ali, de se eu tivesse com muita gente. E aí foi um processo, Che, foi um virar de chavinha mesmo, de começar a olhar para mim. E o autocuidado, nesse sentido, não é só pentear cabelo, pintar de loira e passar batom. É de fato ver, esse trabalho está fazendo sentido para mim? sim. Essa pessoa está fazendo sentido para mim? Recuperar essa identidade, né, sua como Tudo, mulher, como tudo, mãe, como ser tudo. humano, né. E aí afastei de pessoas, afastei de lugares que eu não queria estar. Isso também é autocuidado, Sim, né? exato. É isso, e graças a Deus, hoje eu posso contar essa história. Eu pensei até que eu fosse chorar, porque na parte de quando eu quis morrer, eu peço perdão a Deus hoje. É, Eu não quero morrer. Eu tenho muita coisa para construir aqui jamais ainda. quis, na Jamais verdade, quis, eu né, queria era matar a dor, né? desespero mesmo, a gente quer matar a dor. É. Exatamente. E o que você aprendeu sobre você nesse renascimento, assim? Quem é essa Cristiane que renasceu totalmente diferente, com uma experiência dessa, né, aí no background, né? Como foi isso? Você põe um pi na edição? Fala a verdade, eu descobri que eu sou foda. Sim. Eu descobri que eu sou foda e isso também, além dessa parte da morte, também me emociona muito. Porque eu tava sozinha, né? Eu tava ali acompanhada do meu pai, da minha mãe, do meu ex-marido, do meu filho, mas eu Mas tava é um sozinha sofrimento nessa sozinho, dor. não, não Aquilo era adianta. meu. Ninguém podia fazer nada, a não ser me acolher. É, é, E a hora que eu descobri que quem tinha que me acolher era eu, amiga, era eu. Não tinha mais ninguém. Era eu e Deus. sim. A hora que eu descobri isso, é, foi emocionante, porque eu comecei a falar, poxa, Deus me mandou para uma missão aqui, né? Então, deixa eu abraçar essa missão, deixa eu Sim. fazer como ele me mandou isso, não foi À por toa. acaso. E é porque ele sabia que você era forte. É Então, forte, né, eu me até hoje. considero essa mulher foda, essa mulher forte, essa mulher de 1,52 m e meio, muito forte, muito resiliente. Uma das minhas maiores características é a resiliência. E aí eu fui buscar, deixa eu ver, eu quero um trabalho legal, eu quero ficar bonita de novo. A vida vai passar, daqui a pouco eu tô velha, né? Sim, A a única gente. coisa é que o meu casamento tinha ficado muito complicado e mais pra frente, né, bem mais pra frente, eu divorciei, mas assim, isso abalou muito o casamento Eu também, na imagino que época. foram 8 anos não é pouca É, coisa, né? é, E é difícil para quem está do lado também sim, entender o que a gente está passando, o que a gente sim. está vivendo, né? É muito Por difícil. mais que seja uma pessoa que seja compreensiva e que, Uhum, né, não é esse o mérito da questão, mas ainda assim é difícil. é difícil. Mas é isso, liguei uma chavinha e falei, é agora. E fui a 200 por hora, porque eu sou uma pessoa 200 por hora, eu sou cheia de vida, sou cheia de amor. Mas que legal que eu entendo isso hoje para poder ajudar pessoas. O que que você gostaria que alguém tivesse dito para você naquela época que não disseram, né? Existia alguma coisa que você acha que poderia ter te ajudado mais? Uma palavra, não sei. E embora meus pais estivessem sempre do meu lado, apesar do meu pai não ter acreditado muito nisso, do meu ex-marido também não, eu só gostaria de ouvir. Não deve estar sendo fácil, mas eu tô aqui. O eu tô aqui, eu escutei da minha mãe, escutei do meu pai, mas eu queria muito ter ouvido. Pode passar isso aí, você tem a liberdade de estar mal. Você não precisa estar bem toda hora, que eu queria provar, né? A É, gente quer provar, é, a gente tem que segurar aquela onda.
Então eu queria ter ouvido isso dos meus chefes na época, dos meus amigos. Eu não fui em casamento de amiga minha, amigona minha, Ah, por conta das crises, né. é Então muita coisa você assim deixou de viver, né? sim, sim, muita, muita, muita. Então eu só queria que alguém tivesse falado: "Eu não sei o que você está passando, mas eu tô aqui, deve estar sendo bem horrível mesmo, porque você não é essa pessoa". Sim. Então eu acho que era isso, só isso. E se você pudesse voltar no tempo, abraçar aquela Cris, eh, que estava tão, coitada, né, destruída emocionalmente e tal, o que você diria para ela? Ah, eu diria: "Não desista, você vai ter que passar por isso, é uma provação". Como eu sou espírita, eu tenho certeza que isso é uma missão de outra vida, de algum resgate, é alguma coisa mesmo que eu tinha que aprender, até para poder ajudar alguém. Então eu acolheria essa crise dessa época e só dava um abraço muito forte e falaria: "Não desista, você tem total direito de sofrer, de chorar, de ficar mal, de não querer tomar banho, tá tudo bem, isso vai passar. Isso também vai passar". Eu diria isso. Que ótimo, né? Que ótimo. Olha, Cris, eu fiquei assim sensibilizada em saber da sua história, né? E agradecida até por você contar tudo isso para nós. Espero que toda essa história tenha algum significado para você que está aí assistindo o podcast, né? De repente está passando por algum momento difícil. É, Poder, né, olhar para si e falar: "É o meu momento, eu tô". Lógico que a gente precisa de ajuda, muitas vezes ajuda médica e tudo mais, mas de você também se permitir: "Eu tô assim e eu vou melhorar. Eu tô Eu assim, tô eu não assim". sou assim, É, né. exato, exatamente, né. Eh, Bom, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as nossas seguidoras? Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, mais um momento junto com Ai, você, adorei também o nosso momento. depois de ter ouvido a sua história de superação, poder contar a minha. E acho que é isso o intuito do nosso trabalho, né, amiga, é mostrar para as mulheres que a gente pode sofrer, que a gente pode ter dor, que a gente pode cair, a gente não precisa dar conta de tudo, né. Sim. E você é uma experiência viva aqui do meu lado, que passou por isso tudo, contou tua história, superou, tá superando ainda, Ainda, né. né, e eu também É. te admiro pra caramba, É porque eu uma sei que não é superação fácil. que é aquilo que você comentou, né, as pessoas não veem mais, né, agora eu não tô mais no hospital, tem todo um processo que eu preciso fazer de recuperação, assim como você também tinha, Uhum, mas que uhum. as pessoas têm alguma noção que você tá ali nesse processo de recuperação, mas só quem tá vivendo é que sabe, né. Sim, sim, com certeza. Mas sim, eu queria primeiro convidar todas para curtir a gente, para seguir a gente no YouTube, no Instagram, Mulher e Alma. Posso ler uma mensagenzinha? Eu fiz Claro, uma mensagem com muito carinho pode. e, olha, mulher, presta atenção no que eu vou ler para você, que você do outro lado aí pode estar passando por um momento difícil como nós duas passamos. Se você chegou até aqui, respira comigo um instante. Talvez você esteja ouvindo esse episódio no meio de um dia difícil, talvez esteja sentada no chão do banheiro tentando se manter firme, talvez esteja vivendo algo que ninguém sabe, carregando um peso que não parece em foto nenhuma. Eu estive aí. Eu sei exatamente como é olhar para o teto e pedir para a dor acabar. Se sentir feia, quebrada, esvaziada. Eu sei como é quando o corpo fala mais alto que a razão. Como é quando a ansiedade te engole, quando o pânico te paralisa e quando tudo parece demais. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi depois de 8 anos na escuridão. A dor pode tentar te arrancar tudo, menos a sua luz. Mesmo quando você acha que não aguenta mais. Mesmo quando o mundo te chama de exagerada, de fraca, de ingrata. Mesmo quando ninguém entende o que você está vivendo. Mesmo quando você mesma perde a noção de quem você é. Você ainda está aqui. O que me salvou não foi força, foi autocompaixão, sim, autocompaixão.
Foi olhar para mim mesma e pensar: eu mereço sair daqui, eu mereço viver de novo. E eu quero que você saiba de coração aberto que você também merece. Você merece descanso, cuidado, amor, até nos dias em que não sente amor nenhum por si mesmo. Você merece ser vista, ouvida, respeitada. E se ninguém nunca te disse isso, a gente diz agora: você não é fraca, você é uma sobrevivente. Estamos aqui, eu e Sheila, com o projeto Mulher e Alma, para caminhar ao seu lado, na velocidade que você conseguir. Sem pressa, sem cobrança, sem máscaras. Você é importante. E uma coisa a gente promete: não há um depois, melhor dizendo, há um depois mais leve, mais bonito, mais seu. Que você se reencontre e que você encontre a sua alma e que a gente possa seguir juntas com vocês. Muito obrigada, Obrigada, minha Cris. Que amiga. lindo, que lindo. E eu tô segurando meu choro aqui. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu amei. Eu adorei ter você aqui, saber da sua história ainda mais um pouquinho, né? E nos vemos no próximo podcast. Não perca. Não perca.